Oi, pessoal. Hoje eu venho numa condição um pouco diferente conversar com vocês. Venho não só como especialista em reprodução humana, mas também como paciente. Então eu resolvi compartilhar com vocês a minha experiência como paciente da reprodução humana para congelamento de óvulos. Eu confesso que a ideia de congelar os óvulos já passa pela minha cabeça faz um tempo, mas, como boa procrastinadora de projetos que não sejam profissionais, eu acabei deixando. Resolvi fazer uma investigação da saúde reprodutiva e descobri um AMH limítrofe ali. Foi um belo do empurrãozinho para que eu iniciasse o processo de congelamento, né? Porque muitas vezes a gente acaba procrastinando, deixando para depois, e coisas importantes. E isso para mim era muito importante porque eu tenho o sonho de ser mãe. E eu não tenho o sonho de ser mãe de um, eu gostaria de ter mais filhos. Então, pensando nisso também, eu resolvi congelar, né? Porque a gente fala sobre planejamento familiar. Então, pode ser que o meu primeiro filho não seja via FIV, mas que o terceiro, né, ou o quarto seja. Então, isso é muito importante também. Então, vamos lá. Por que uma mulher de 31 anos deve pensar em congelar seus óvulos? A gente sabe que existe uma idade que é uma idade marcante, que é os 35. Então, o ideal é que nós, mulheres, tenhamos planejado o nosso projeto parental, o nosso projeto familiar até os 35 anos. E esse planejamento pode envolver o congelamento se a gente não começa a engravidar tão cedo, né? Isso porque após os 35 a gente tem uma queda significativa de quantidade, de qualidade dos óvulos, né? E a gente tem um aumento significativo das alterações genéticas que esse óvulo pode ter, podendo ali ocasionar nascimentos, né, sindrômicos, podendo ocasionar uma maior taxa de aborto, né, nas tentativas de gestação em casa. Então, o ideal é que a gente tenha esse planejamento, pelo menos, sobre quantos filhos nós queremos ter, né, quando a gente vai querer ter esses filhos. Isso é super importante para a vida familiar da mulher. Pensando em tudo isso, então, me tornei paciente e resolvi iniciar o processo de congelamento de óvulos. Minha primeira ecografia, né, mostrou ali aproximadamente 10 folículos antrais, 6 de um lado, 4 do outro, um AMH de 2. Então, vamos nessa, vamos começar com estímulo. Comecei com uma dose bem alta, né, de medicação, e essa dose alta de medicação, ela já começou a fazer estrago. Na verdade, se eu parar para pensar bem, o meu primeiro dia de medicação, eu já estava chorando. Mas talvez eu estivesse mais emocionada com o ato, né? E aí você começa a pensar o porquê que você está congelando. E enfim, né? A nossa vida ela é complexa. E a do profissional também não é porque eu sou embriologista que ela não vai ser. E aí aquilo foi dando uma angústia e um medo, porque eu sabia que eu não ia ter a quantidade que eu considero importante para esse congelamento de uma única vez. Naquele momento eu já sabia que eu posso precisar e que eu vou precisar de mais de um estímulo, né? Para poder guardar um número ok de óvulos. Raíssa, o que é um número ok de óvulos para uma embriologista, né? Nós que estamos, né, dentro do laboratório todos os dias sabemos a fragilidade que o óvulo tem. E aí entra uma questão técnica, né? Congelar embriões é muito melhor do que congelar óvulos em termos de sobrevivência e de qualidade. Então a gente sabe que o congelamento embrionário ele tende a ser mais estável. O congelamento de óvulo ele deixou de ser experimentado em 2011, 2012. Então a gente tem aí uma técnica que é recente. Por mais que a taxa de sobrevivência seja uma taxa já, né, boa, a gente ainda tem ali uma taxa de formação de embrião, de nascido vivo, né? Que não é algo super estabelecido. Então eu queria, né, congelar 20 óvulos. Essa era a meta da embriologista. E é muito louco, porque no meio do estímulo, né, você começa a ficar angustiado com o resultado. Os folículos às vezes crescem assincrônicos e a gente começa a ter uma angústia de, meu Deus, será que vão crescer os óvulos? Será que eu vou ter o que eu preciso? Né? Será que eu vou conseguir atingir pelo menos metade do meu objetivo lá? Né? Então eu sabia que eu tinha 10 folículos antrais e que pode ser que alguns mais crescessem, mas isso não era certeza. E aí, bom, na minha última ecografia, a gente viu que eu tinha ali aproximadamente 15 folículos, né? Só que 10 maiores, com maior potencial, então era isso que eu tava esperando, né? E aí, no dia da punção, toda a equipe foi junto comigo, foi, né, algo muito bacana, foi algo muito gostoso de viver. E a gente conseguiu aspirar 16 óvulos.
Desses 16 óvulos, 11 eram maduros. Então, era o que a gente estava esperando ali mesmo, aproximadamente 10 óvulos para guardar. Os óvulos maduros, eles são aqueles que a gente consegue fazer uma fertilização um dia, né? São aqueles que estão aptos, eles estão prontos já, esperando o espermatozoide. Eu, como embriologista, optei por congelar apenas óvulos maduros, né? Porque eu considero uma falsa esperança você ter óvulos imaturos congelados. É uma opinião técnica minha, e eu quis congelar apenas os meus óvulos que já estavam prontinhos, né? Que vieram prontos de fábrica após o estímulo ovariano. O processo de estimulação, ele mexe muito com a gente. E eu fiquei muito emotiva, né? Eu fiquei muito sensível, né? Eu fiquei muito ansiosa. Tudo que os nossos pacientes passam, eu acabei passando também. E foi uma experiência que me engrandeceu como profissional. Então agora eu queria falar com você que está pensando em congelar seus óvulos. Ou que ainda não pensou e depois de ver o meu vídeo, vai começar a pensar. Se planeja para fazer isso, né? Então, eu fiz um pouco sem planejamento, foi meio que no susto, quando eu vi o AMH, comecei a induzir, estava trabalhando. Uma dica que eu dou é, se você puder não estar trabalhando, estar de férias, porque cada mulher, ela reage de um jeito, né? Eu não tenho TPM, geralmente não fico inchada, eu geralmente não sou emotiva e sensível, e eu fiquei assim, então foi algo que mexeu muito com a dinâmica, né, do meu dia a dia, especialmente porque eu não parei de trabalhar, eu continuei trabalhando, então acaba mexendo um pouco, né, com a sua rotina. Então se planeje para poder fazer isso, tire alguns dias, né? O estímulo ovariano, ele dura aproximadamente 12 dias, mas o punção, ele também é delicado, ele também requer um descanso, você pode sentir dores, você pode sentir desconforto. Então, o ideal é que você esteja o mais confortável possível com essa decisão. Trate isso como realmente um plano, né? Um projeto. E é o projeto que você vai fazer para você preservar o seu direito, né? De ser mãe, o seu direito de ter uma família, mesmo que no momento atual, que a fisiologia é muito ingrata com a gente, né? Com as mulheres. E a nossa fisiologia, ela não acompanhou a evolução que a gente fez, né? A evolução profissional, a evolução que as mulheres têm dentro da sociedade hoje. Então, fica a dica, se planeje para poder fazer o seu congelamento de óvulos. Eu tô me planejando para poder fazer o meu segundo. Fiquei na dúvida se eu ia querer passar pelo segundo congelamento de óvulos ou não, mas a decisão, obviamente, que foi a mais sensata. Vamos passar por isso de novo, né? Vamos fazer as induções novamente, porque eu quero ter muitos filhos. Então, vamos preservar esse desejo.